passando aqui para compartilhar mais um devocional nesse dia com você. E o tema hoje é um tema poderoso, é um tema que eu particularmente gosto muito, sobre medo. Preste atenção nessa pergunta: o medo tem paralisado você? Tem um texto na Bíblia que diz assim: no entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Esse texto está lá no livro do profeta Isaías, capítulo 53. O profeta Isaías, ele vai declarar, ele vai afirmar para nós que Jesus levou sobre si todas as dores, todo o sofrimento, o castigo que era para ser nosso, ele levou, ele suportou. Só que tem uma coisa: se você desconhecer a palavra, vai ser difícil para você combater esse gigante que é o medo. Tem um texto que eu amo, Salmo 56, eu já tive uma grande experiência com esse texto. Ele diz assim no versículo 3: o dia em que eu temer, eu vou confiar em ti. Esse texto é de Davi, onde ele está vivendo um tempo desafiador. Ele sente medo, porque a questão aqui, o ponto aqui, o problema aqui não é sentir medo. O problema é decidir o que você vai fazer com o medo. E aí o salmista, ele diz: o dia em que eu tiver medo, eu vou escolher confiar em Deus. Então, eu tive uma experiência uma vez nesse versículo, em que eu estava num momento desafiador de saúde da minha filha mais nova, a Sofia. E eu estava com medo de um diagnóstico. E naquele momento, o Espírito Santo trouxe esse versículo na minha mente: o dia em que eu tiver medo, eu vou confiar. E ali eu tomei uma decisão, eu disse: Senhor, eu vou confiar em Ti. Até se esse diagnóstico acontecer, eu vou confiar que o Senhor está no controle, vai cuidar e vai trazer livramento. Pois bem, o diagnóstico não foi aquele que eu estava temendo, e naquela situação eu pude ficar muito mais em paz e tranquila. Então, o fato é que sempre vai ter situações, coisas presentes, coisas que estão por vir, que podem te paralisar, que podem nos paralisar. Então, assim, às vezes situações que a gente fica ruminando, fica querendo controlar sem ter como controlar, a gente cria uma realidade muitas das vezes na nossa mente que pode se tornar uma grande armadilha para o medo. E aí, um dos gigantes que saqueia a fé na mente humana, e principalmente um dos principais gigantes que saqueia a mente do cristão, se você diz que tem uma aliança com Cristo, esse gigante é o medo. O gigante que afrontava o povo de Israel, causando medo e aflição, era Golias. Acho que você conhece essa história do gigante Golias. Enfim, eu quero te perguntar hoje, nesse dia, qual gigante tem trazido medo ao seu coração e tem paralisado a sua vida, o seu avanço, o seu fluir na vida? E eu quero te encorajar com esse mesmo Davi, com esse mesmo exemplo desse homem, Davi, que disse essa palavra: no dia em que eu tiver medo, eu vou confiar em ti. Ele não disse isso quando ele estava diante de Golias, não. Ele disse isso em outros momentos, depois que ele venceu Golias. Mas ele também foi o cara que venceu o gigante Golias. Davi, ele não paralisou diante da afronta do inferno. Por isso eu quero te encorajar hoje: vença o medo. Às vezes, o medo ele vem quando você toma posse de algo que não deveria ter tomado. Por exemplo, um diagnóstico, uma doença, uma circunstância, o pânico, a ansiedade, a depressão, essas crises existenciais que não pertencem a você, não pertencem a mim. Podem acontecer? Pode, Aline. Pode acontecer, Aline, isso pode. Mas não pertence a nós. E se não pertence, a gente deve resistir. Por quê? Porque essas coisas, elas nos afrontam, elas apavoram se nós tomarmos posse, ao invés de rejeitarmos. Então, como é que você faz para conseguir rejeitar essas coisas que não pertencem a você? Você precisa se alimentar da palavra de Deus para que no dia ruim, no dia do confronto,
a sua mente não esteja fragilizada e haja em você equilíbrio emocional. Isso é uma conjuntura do espiritual e do emocional. Você pode tratar seus medos, você pode tratar suas inquietações, suas questões internas de maneira emocional, mas se te faltar a palavra de Deus, vai te faltar o equilíbrio emocional nesses dias de confronto. Então, nesses dias, confie em Deus. Você precisa buscar a palavra antes que esses dias cheguem e não esperar apenas que quando esse dia chegar você buscar a palavra. É claro, se você estiver hoje num dia mau e está buscando, amém, glória a Deus por isso. Mas não espere pelo dia mau. Busque continuamente, confie em Deus, porque Deus é confiável. Então eu quero terminar esse devocional hoje falando para você o seguinte: os seus sentimentos, eles transitam, eles passam. Mas Deus, Ele é o mesmo, Ele permanece o mesmo, Ele vai permanecer o mesmo para sempre, eternamente. Então eu quero declarar sobre você que você vença o gigante do medo na força do Senhor dos Exércitos, na força de Deus. Ele é o nosso Deus que não perde batalhas. Então eu quero declarar sobre a tua vida hoje que a partir de hoje você se determine a buscar a palavra de Deus, a se alimentar dela, de maneira que nos dias difíceis você consiga resistir àquilo que não pertence a você. O medo da circunstância, o medo de realidades, o medo do que está por vir, seja o que for que queira afrontar você, você consiga resistir e avançar sem medo. Você pode tomar posse dessa palavra hoje e se você toma, eu quero declarar: avance e avance sem medo, em nome de Jesus, pela fé no Senhor, pela confiança nele e pela sua decisão de romper com o medo. Amém? Deus te abençoe.